Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 234º dia de devocional. Na verdade, a gente perdeu alguns dias aí da sequência aí, a semana ficou muito confusa para mim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas depois eu trago para vocês novidades aí. Hoje eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo de número 6, do versículo 11 até o versículo 17, e eu quero passear com vocês aqui um pouco no que a gente vai ler. O texto diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra coisas físicas, é contra coisas espirituais, certo? Versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, ele está reforçando aqui o fato de ter que usar a armadura de Deus para lutar contra essas ciladas, para lutar contra essas armadilhas do diabo, né, de Satanás e seus demônios ali, né? E aí ele diz assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Aqui Paulo está... Efésios, eu sempre falo aqui nos devocionais que Efésios é incrível, porque Efésios ele é a trajetória do cristão. É a carta de Paulo que coloca um resumo claro e objetivo de como é a caminhada cristã. Capítulo 1, 2, 3, 4 vai falar da nossa conversão, de como fomos salvos, o que devemos fazer após sermos salvos, como fomos salvos, salvos pela graça, pelo poder de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, o que isso muda em nós. Capítulo 4 vai falar um pouco ali da vida social. Capítulo 5 vai falar sobre a vida cristã e o que a nossa vida cristã tem como influência e deveria influenciar ali, junto dos dons do Espírito. Os dons do Espírito nos capacitam a viver em sociedade e a sermos proféticos, incisivos, né, transformadores onde quer que a gente esteja. E o capítulo 6 vai falar sobre esse revestimento a mais, isso que as armas que nós temos. O capítulo 5 vai terminar falando a respeito de casamento, vai falar que é a nossa vida social no contexto pessoas, trabalho, vai começar a falar sobre a esposa se submeter ao marido, o marido ser o cabeça da casa. Capítulo 6 vai continuar falando um pouco a respeito disso, como devemos ser no trabalho, como devemos ser como marido, esposa, e como devemos ser como pais também, né? E aí então, ou seja, o capítulo Efésios vai trazer essa caminhada assim de dentro para fora, o que Cristo fez conosco, o trabalho de Jesus em nós, o trabalho do Espírito Santo em nós, o revestimento de poder sobre os dons do Espírito Santo, a vida entre família, sociedade, e aí chegamos no capítulo 6, nos textos que estamos lendo, que é onde, tudo bem, então você entendeu a obra de Jesus, agora como é que a gente faz para manter isso livre de toda influência maligna? Porque fato é que uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você vai ser tentado, você vai ser. Sua carne não vai querer. A verdade é essa. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então o Espírito Santo quer que você faça coisas para Deus e que você viva para Deus. A sua carne pecaminosa vai querer que você não vá para a igreja, vai querer que você não faça as coisas de Deus, que você vai ficar calado quando era para falar, que você deveria pedir perdão, você não pede, você deveria perdoar, mas não perdoa, você deveria se doar mais, ou dar parte do seu dinheiro, ou, enfim, doar para alguém, ajudar alguém. E a sua carne sempre vai desejar o contrário, pela nossa natureza pecaminosa. E aí você tem uma segunda influência. Primeiro nós temos nós mesmos.
Eu sou o meu maior inimigo, você é seu maior inimigo, no sentido de quem está mais perto. Então, a primeira pessoa que vai agir contra você é você mesmo. Ser preguiçoso, ser guloso, ter olhos cheios de luxúria, olhos maus, imoralidade sexual, pensamentos ruins, sonhos ruins e por aí vai. Subconsciente ruim, consciente ruim. O primeiro inimigo, o maior inimigo nosso somos nós mesmos, que é a nossa própria carne que quer e deseja o pecado. Sempre vai desejar o pecado. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que vive segundo a carne, da carne vai colher morte e destruição, porque é o fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas aquele que vive segundo o Espírito jamais satisfará as vontades da carne. Então, jamais, a Bíblia é muito clara. Quem vive de acordo com o Espírito de Deus jamais vai fazer a vontade da carne. Então, se você não quer viver em pecado, tem que melhorar esse relacionamento com o Espírito Santo. E aqui a gente está vendo que existe uma armadura para ser vestida para lutar contra essas hostes espirituais da maldade, esses principados e potestades, essa influência maligna que sussurra no nosso ouvido aquilo que a nossa carne deseja. Então presta atenção, sua carne já está querendo o pecado. Você tem que mentalmente, você tem que espiritualmente, você tem que sentimentalmente, você tem que estar sempre lutando contra a sua carne. Mas existe o quê? Além da inclinação da carne para o pecado, você ainda tem o soprar de ideias, o soprar de sentimentos, o soprar de opiniões, o soprar de mentiras de espíritos malignos. E a Bíblia ela é muito clara, por trás de toda a imagem, por trás de toda a religião, por trás de todo tipo de adoração que não seja para Deus, existem demônios. Isso é pesado de dizer, mas é verdade. E aí ele fala aqui então para a gente vestir essa armadura. E aí vamos citar aqui passo a passo o que está falando essa armadura para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, ele fala do cinto da verdade. Eu vou deixar esse por último. Tá sendo citado primeiro, mas eu vou deixar por último. É proposital, mas eu vou te explicar o porquê. Então, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça? É aquilo que protege os seus órgãos vitais. É aquilo que protege o seu coração, por exemplo. E o seu coração precisa ser guardado, por quê? Porque nós fomos justificados pela fé no Filho de Deus. Fomos justificados. O justo viverá pela fé. Então essa couraça da justiça é a armadura que protege, que guarda o seu coração a respeito do quanto você foi perdoado. Somos perdoados. Em Cristo tudo foi pago. Ele diz na cruz, está consumado. É a couraça da justiça. Somos justificados pela fé. O justo, eu me sinto, acredito, confio e vivo como justo. Fui perdoado pelos meus pecados. Jesus me perdoou dos meus pecados. Nele eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. E assim, quando o Senhor me olha de cima, ele não vê a minha condição de pecador, mas ele enxerga o sangue precioso de Jesus, que é sangue puro, de um inocente, perfeito, o sangue do Filho. Estamos revestidos de Cristo. Então nós estamos com a couraça da justiça. Somos justificados, pois, pela fé. Amém? Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Isso aqui é tremendo. Calçado com a prontidão do evangelho. Ou seja, por onde você andar, por onde eu andar, precisa existir em nós, no nosso caminhar, a prontidão da pregação do evangelho. O compartilhar da palavra. Precisa existir em nós uma atitude intencional. De onde quer que a gente ande, a gente compartilha o evangelho. Por onde você andar. Gleison, mas eu estou viajando. É durante a viagem. Eu estou indo para a faculdade. É durante o trajeto até a faculdade. Durante a faculdade, quando você estiver estudando. Cada oportunidade, cada passo precisa estar pronto.
precisa estar calçado com a prontidão. Eu vou sair de casa, tem que pregar o evangelho. Por onde eu andar, pregar o evangelho, compartilhar o amor, a graça, por onde você andar. Estar calçado com a prontidão do evangelho da paz. Você precisa calçar os pés. Ou seja, eu preciso estar pronto. Por onde eu andar, compartilhar o evangelho da paz. Amém? Além disso, usem o escudo da fé, com a qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Isso aqui é muito importante para nós. Porque o escudo da fé, o escudo é a peça que te ajuda a se defender. A fé no quê? Se os dardos inflamados... Aí é onde está a mudança de perspectiva. O que são os dardos inflamados? Palavras que são lançadas contra nós. Influências espirituais que são lançadas contra nós. Pessoas que são influenciadas pelo maligno para falar coisas absurdas contra nós, mentiras contra nós, opiniões contrárias ao que a gente faz, o que a gente experimenta, o que a gente vive. Pessoas que tentam ali realmente quebrantar o seu coração, quebrar o seu coração com palavras, com atitudes. É pela fé que a gente bloqueia tudo isso. É o escudo da fé que bloqueia todas essas coisas. Fé em quê? Nós não temos fé nos dardos, nós não temos fé nas flechas inflamadas, nós não temos fé naquilo que o diabo fala, nós temos fé em Deus e na palavra. Então o escudo da fé é usar essa fé na palavra. Somos salvos, somos purificados, somos limpos, somos livres, temos vida e vida em abundância, somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ele não nos esqueceu, nós não somos abandonados, não fomos esquecidos. Ele derrama sua graça, seu poder, seu amor. Como diz lá em Lamentações, capítulo de número 3, nós temos todas as coisas ruins ao nosso redor e são setas malignas que acontecem o tempo todo, mas pela fé a gente traz à memória aquilo que nos traz esperança. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias duram para sempre. Grande é a sua fidelidade. É pela fé. Você tem que ter fé na palavra. E para você ter fé na palavra, eu convido você a aprender a palavra. E uma vez que você conhece, guarda essa palavra no seu coração, é essa palavra que você vai usar como escudo. É essa palavra que você vai declarar como escudo. É repreender no nome de Jesus. É declarar que aquela mentira não faz parte da sua vida. É ter autoridade no nome de Jesus. É o escudo da fé que faz com que você se proteja, tendo fé na palavra, sabendo que a verdade sobre a sua vida é a verdade absoluta da palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele ninguém vê o Pai. Amém? Então use o escudo da fé. Fé aonde? Fé na palavra de Deus. Não nos dardos, nas setas inflamadas do maligno. Certo? Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação é surreal como entender que você é salvo em Cristo Jesus protege a sua mente de influências malignas. Quando eu entendo que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não tenho mais o apego emocional, ou eu posso dizer a corrente emocional, com os pecados que me dominavam antes. Uma vez que você põe o capacete da salvação, a sua mente se torna blindada contra as ciladas e as setas malignas que quer te conectar com aquilo que você fazia. Porque uma coisa é aquilo que você fazia no passado, uma coisa era aquela vida de morte que você vivia antes. E as pessoas vão tentar, seres malignos vão usar pessoas, obviamente, e também vão lançar setas de vez em quando no seu ouvido para tentar te acusar daquilo que você vivia, daquilo que você experimentava, daquilo que você provava quando você estava no mundo, ou daquilo que você ainda prova hoje, mas que não diz quem você é. Por fraqueza, às vezes nós caímos, por falta de profundidade, por momentos de fraqueza mesmo, por momentos difíceis, a gente acaba fazendo coisa errada. E faz parte da vida, nós somos pecadores, ninguém aqui está aqui para ser santo. Nós estamos aqui para buscar a santidade, que é uma condição todo dia, uma condição real, contínua. A gente vai tentando todo dia buscar a santidade. Não quer dizer que a gente vai se tornar santo. Vamos continuar sendo pecadores até que aquele glorioso dia aconteça, onde a palavra de Deus diz que a corrupção, o que é corrupto,
vai ser revestido de incorruptibilidade, que é o dia glorioso do Senhor, quando nós vamos para a glória. Então, até que aquele dia chega, nós vamos ter que lutar contra essa carne, nós vamos ter que lutar contra essa corrupção. E esse capacete da salvação é aquilo que vai proteger a sua mente daquilo que diz que você não vale a pena, que você não foi, você não é o suficiente, ou que você está falhando, quer te pôr para baixo, sabe? E você tem que entender, eu fui salvo em Cristo. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo me salvou, Ele é o meu Salvador. Ele está vivo e reina para sempre. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele não me deixou sozinho, Ele me deixou com o Espírito Santo dele, que Ele disse que é o Consolador e aquele que me ajuda todos os dias. Então, quando você entende isso de forma real, concisa, você vai falhar menos. Você vai ficar menos, você vai ter menos momentos de fraqueza. Você vai lutar mais, porque sua mente vai estar mais protegida contra essas ciladas, contra essas palavras. Você salvo, você vivendo uma vida santa? Agora você é crente? Agora eu sou crente. Você não sabia? Pois é. Ah, mas você fez tudo? Fiz. Porque faz parte. Todo mundo erra. E ainda, se eu vacilar, eu acabo fazendo de novo. Por isso que eu tenho que lutar. Por isso que Jesus me deu força para lutar. Ele me fez livre dessas correntes para que eu possa lutar. Para que eu possa combater o bom combate. Para que eu possa guerrear nas regiões espirituais da maldade. Certo? Use também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando o escudo da fé e a espada do Espírito, nós podemos então dizer e concluir que eles são basicamente parte da mesma coisa. O escudo da fé é a fé na palavra, que nos protege. Mas a autoridade da palavra é o que nos dá a ofensiva. Então, de todo o set da armadura de Deus, a espada da fé, que é a espada do Espírito, não é a espada da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a parte ofensiva do negócio. É onde você declara, é onde você impõe a palavra, é onde você coloca debaixo da autoridade da palavra. É sabendo os textos, é sabendo os versículos, e no momento certo, sabendo usá-los, que você faz o ataque, que você vai para cima, que você coloca, você não fica só se defendendo ali ouvindo. A palavra de Deus, a espada do Espírito, é quando você tem autoridade para falar, para se impor, para declarar que o Senhor é rei soberano, para declarar que aquilo não tem poder contra a sua casa, não tem poder contra a sua família, que a sua família está em Deus. É a palavra do Senhor que vai te ajudar a lutar contra essas coisas. Porque uma coisa é viver só se defendendo, né? Ficar só apanhando ali. E outra coisa é você partir para o ataque. E o ataque na autoridade da palavra, não com raiva, com ódio, não se deixando levar pelo ódio, pela raiva, pela contenda, mas sabendo de forma sábia utilizar a palavra de Deus no momento certo. Você faz ataques aos inimigos de forma que você vai trazer não mais maldade ou mais mal ainda, você vai sim trazer salvação, bênção e paz. Amém? E por último, que seria o primeiro caso aqui, é cingindo-se do cinto da verdade. E aí, o cinto da verdade, na armadura daquele tempo, o cinto era onde a espada ficava fixada. O cinto representa aquilo que põe tudo no lugar. O cinto era a última coisa que um soldado ia colocar depois de vestir toda a armadura. Ele vestia toda a armadura, então ele colocava o cinto para amarrar a armadura no lugar. Porque a armadura sem cinto, naquele tempo, se você for parar para pensar que aquelas armaduras de metal, elas pesavam muitos quilos, era impossível para um soldado lutar sem o cinto. Porque o cinto segurava tudo no lugar e prendia tudo muito bem. Sem o cinto, você não tem onde prender sua espada. Sem o cinto, não tem como você prender a armadura, fica solta. E aí todo o movimento vai se tornar um movimento falho. Todo o movimento vai se tornar um movimento bobo, um movimento de tolice, de ignorância. Então nenhum homem ia para a guerra sem o cinto, porque sua armadura estaria solta e ele estaria exposto. E aí quando a gente olha para a verdade, o cinto da verdade, nós precisamos entender que você e eu,
precisamos viver em verdade. A verdade da palavra, a verdade em quem você é, a verdade em quem você é agora, a verdade que você declara, protege, defende, acredita e vive. Essa é a verdade. Sem verdade, todo o resto vai sempre estar por um fio. As outras coisas, as outras partes da armadura vão funcionar de forma equivocada. As outras partes da armadura não vão te proteger como deveriam, porque você vai estar exposto. Então a verdade é aquilo que põe tudo no lugar, a verdade é aquilo que segura tudo no lugar. Então não viva uma vida de mentira. Viva um evangelho baseado na verdade, viva um evangelho verdadeiro. Abandone o que passou. Abandone os pensamentos antigos, abandone as coisas erradas. Abandone. Viva a verdade. E a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, experimente o reino de Deus de forma real e verdadeira. Não minta para si mesmo. Não tente se iludir que você é crente quando você não abandonou nada do mundo antigo. Não se iluda e não minta para você achando que porque você vai para um culto de domingo, mas continua pecando durante toda a semana, que você está com Cristo. Se a sua fé não confronta a forma como você vive, essa fé está errada, porque a palavra de Deus vem confrontar o nosso ser. Que nós devemos abandonar a velha forma de viver. 2 Coríntios 5 vai dizer que tudo se fez novo. Em Cristo tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Somos nova criatura. Colossenses capítulo de número 3 vai falar: se estamos em Cristo, se é que estamos, abandonemos. Nós precisamos matar a carne, nós precisamos matar as atitudes, as obras da carne. E aí vai ter uma lista completa lá em Colossenses 3, que é imoralidade sexual, pensamento impuro, palavra impura, mentira, e etc e tal. Então, a verdade é citada primeiro porque Paulo sabe que sem verdade todo o resto pode cair por terra. Todo o resto pode ser minado, pode ser enfraquecido e pode ser até perdido se você continuar vivendo uma vida de mentira. Então, abandone a mentira. Fale a verdade. Conte a verdade. Peça perdão, perdoe. Fale com Deus coisas que só você e Deus sabem. Mas seja claro com Deus. Seja objetivo. Dê nome às coisas. Fale a verdade. Peça ajuda. Seja sincero. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. Amém? Deus abençoe sua vida. E só um adendo aqui. Eu devo muitos vídeos aqui. Não é que eu deixei de fazer os devocionais. A coisa ficou muito corrida para postar. Os dias ficaram muito confusos. E aí eu gravava o vídeo dava errado. Dava algum erro. Então, estou devendo sim alguns vídeos. Não deixei de fazer o devocional. O fato é que eu tive alguns problemas técnicos e aí isso me atrapalhou um pouco na sequência. Amém? Deus abençoe sua vida. Curte, compartilha, comenta, manda o vídeo para alguém aí. É bem grande esse vídeo, mas acredito que é necessário. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.